Olá, canal, tudo bem com vocês? Depois de tanto tempo, né, eu apareci de novo, depois de ter prometido que eu ia gravar mais vídeos, né, para deixar guardado como lembranças no meu canal, mas a gente estava passando por um processo muito cansativo e desgastante, principalmente psicologicamente. Mas finalmente essa saga chegou ao fim e eu vim compartilhar para vocês o que a gente estava fazendo. Sim, a cidadania italiana do meu marido. Esse era o nosso principal objetivo, né, de a gente ter vindo aqui para o Japão. A gente tinha outros objetivos, que era conhecer mais o Japão, porque é um país com uma cultura muito diferente, as paisagens aqui são deslumbrantes, né, maravilhosa. Às vezes você vai em qualquer canto aqui do Japão, parece que o cenário saiu de alguma obra, sabe, de arte, de tão lindo que é aqui as paisagens. Mas a gente até que conseguiu fazer bastante passeio, mais do que a gente esperava. A gente fez boas amizades que ajudou a gente nesse processo de de conhecer lugares bonitos, né, lugares novos. Mas enfim, o nosso principal objetivo mesmo era a cidadania italiana do meu marido. Eh, eu vou contar mais ou menos como foi, né, o processo de reconhecimento de cidadania italiana no meu marido. O meu marido, ele sempre teve o sonho de ir morar na Europa, desde que ele era criança. E o meu marido teve a oportunidade de ir para a Europa, quando no começo do nosso namoro, quando eu estava na faculdade ainda, ele ficou uns 3 meses lá, que foi período de visto de turista. Na verdade, ele pretendia ficar lá, só que ele ia ficar de uma forma ilegal, é o que eu não recomendo para ninguém, ele principalmente, acaba se submetendo a situações muito humilhantes, precisa aceitar muitas situações, sabe, insalubre, porque muitas pessoas sabem da sua situação, sabe que você acaba aceitando muitas coisas pelo fato de estar ilegal e tira proveito dessa situação. Foi o que aconteceu com meu marido, ele passou por uma situação de abuso por pessoas que ele não esperava isso, sabe, eram pessoas que ele admirava bastante, e essas pessoas se mostraram pessoas ruins, sabe. Mas enfim, eu não quero falar sobre isso. Aí o meu marido, ele quando voltou para o Brasil, ele entrou em uma ele entrou em depressão, foi uma depressão severa, meu marido emagreceu muito, né. E aí eu, no intuito de ajudar o meu marido, eu comecei a procurar alternativas para ele conseguir voltar para a Europa, né, eu e a minha sogra. E aí a gente viu visto de trabalho, a gente viu várias outras opções, e uma delas que eu tinha pesquisado bastante foi sobre a cidadania italiana. Eu sabia que o meu marido, ele tinha ascendência italiana, o meu marido tanto por lado de pai, tanto por lado de mãe, ele tem ascendência italiana. E aí a minha sogra foi, né, ver com alguns parentes se eles sabiam, né, sobre o histórico familiar e, por acaso, ela descobriu que tinha uma prima na Austrália que estava fazendo esse processo de cidadania italiana, gente. Olha que sorte, porque, assim, adiantou muito o nosso processo, porque ela já tinha localizado a maioria das certidões da família. Então, assim, adiantou demais o nosso processo, porque eu acho que a fase mais difícil para o reconhecimento da cidadania italiana é você localizar as certidões. E então a gente, conversando com ela, né, ela falou assim que conhecia uns amigos que tinha feito no país, no consulado italiano em país asiático e que tinha saído muito rápido. O processo tinha sido muito rápido, porque não tem fila, né, porque não tem muitas pessoas fazendo reconhecimento de cidadania. Então eu tive essa ideia, né, falei para o meu marido da gente vir para o Japão, porque primeiro que é caro, né, você emitir documentos, traduzir. Falei para ele que aqui a gente ia ter, né, condições financeiras de fazer isso, porque lá no Brasil sem condições. Eu tinha acabado de me formar da faculdade e meu marido, coitado, estava ganhando acho que menos que um salário mínimo, então a gente não tinha condições mesmo. E eu não queria ter que ficar pedindo essas coisas para os nossos pais, porque era um sonho que era do meu marido, então eu e meu marido, a gente queria fazer essas coisas sozinhos, né. Então a gente veio para o Japão, a gente, começou a emitir as certidões, só que aí eu tive uma gravidez que não foi planejada, então eu precisei dar uma pausa nesse projeto, porque, querendo ou não, causou um impacto grande, né, principalmente no aspecto financeiro, porque eu precisei parar de trabalhar, eu não tive direito à licença maternidade. Foi um impacto, né.
na nossa vida que a gente teve que dar uma pausa nesse projeto. Aí agora o Pietro, ele cresceu, meu marido ele trocou de serviço e nesse serviço meu marido trabalha muito, mas pelo menos assim ele ganha mais. Então a gente conseguiu, sabe, eu levantar um financeiro para poder colocar em andamento esse projeto de cidadania de novo. E eu ainda não consegui creche para o meu filho, porque creche aqui é muito complicado, mas eu comecei a trabalhar como babá, porque eu tô cuidando de crianças nas trocas de turno, né, dos pais que trabalham aqui na mesma empresa que meu marido. E aí, voltando pro assunto da cidadania, voltei a organizar os documentos de novo. Então, eu precisei emitir todas as certidões, eu precisei traduzir e pedir para enviar para cá, pro Japão. E aí eu achei que a minha pasta estava tudo pronta, tudo certinha, entrei em contato com o consulado, e aí eles me informaram que precisaria também das certidões do pai do Dante Causa. No caso, só foi do pai do Dante Causa, né? Porque eles queriam ter certeza se o pai do Dante Causa não tinha se naturalizado e se essa naturalização não tinha estendido ao filho, porque o Dante Causa foi menor de idade para o Brasil. Então, se o pai dele tivesse se naturalizado, ele também teria se naturalizado. E aí não teria como dar continuidade no processo de reconhecimento de cidadania italiana. Então, eles pediram a certidão de nascimento, casamento e a certidão negativa de naturalização do pai do Dante Causa. E a gente não sabia onde que estavam essas certidões. Então, começou uma saga de pesquisa, sabe? E aí eu entrei naquele Family Search, eu perguntava nos grupos. Foi bem estressante esse período, porque eram documentos que eu não esperava de que fosse necessário, sabe? Então eu fiquei bem frustrada quando eles pediram esses documentos. E aí, só que depois de um tempo de pesquisa, ainda bem que a gente conseguiu localizar. Aí eu pedi a tradução, pedi para que enviasse para o Japão, e aí eu montei a pasta tudo de novo. Eu falei, pronto, agora tá tudo pronto, né? E aí eu marquei, né, fiz um agendamento da entrega dos documentos. O meu marido que é, foi conversar com eles, né, porque lá eles aceitavam que a pessoa falasse em italiano, em português não, em italiano, japonês e inglês. O meu marido, ele fala razoavelmente bem inglês, então meu marido não teve problemas para se comunicar com eles. E a entrega do documentos foi bem tranquilos. Eles olharam, ele olhou, né, os documentos, ele até elogiou, tipo, a organização da pasta. Só que eles falaram, ah, a gente vai verificar se não entra na questão de linha materna, né? Eu sabia que não entrava, porque eu já tinha pesquisado bastante sobre isso, eu tinha analisado meus documentos de cabo a rabo, então eu tinha certeza que não ia dar esse problema. E realmente não deu. Então, então nessa até aqui foi bem tranquilo. O oficial que atendeu meu marido, ele foi, assim, ele não era um posto de simpatia, mas ele não foi em nenhum momento grosso. Ele até foi bem tranquilo. Então, meu marido estava bem nervoso no dia, então o fato do oficial ter sido tranquilo ajudou ele a tranquilizar também, ajudou a tranquilizar o meu marido neste momento. E aí a gente deixou lá os documentos, pagamos e ficamos aguardando o e-mail do consulado. Aí depois de 21 dias chegou um e-mail parabenizando meu marido de que ele tinha sido reconhecido como cidadão italiano. Então, assim, foi muito rápido, porque em 21 dias eu vendo relato de outras pessoas, eu achei que foi muito rápido. Eu esperava que fosse demorar uns 3 meses, pelo menos, mas não, foi 21 dias. Então ficamos muito felizes. É, e aí até aí foi tudo tranquilo, né? Só que na parte de agendamento para ir lá buscar o passaporte, aí já foi outra história. Porque eram setores diferentes, né? Lá do consulado. Eu não sei como é que funciona, mas a pessoa que trabalha com passaporte era muito grosso. O meu marido, eu mandei e-mail, né, para eles falando que eu tinha recebido o e-mail eu tinha recebido, né, eu mandei um e-mail para eles falando que meu marido tinha sido reconhecido como cidadão italiano e a gente queria marcar, né, agendar uma data para a confecção do passaporte do meu marido.
E aí passou um mês e meio, e nada de resposta, nem do tipo, é, oh, recebemos seu e-mail, sabe? Aí eu não tinha certeza se o e-mail que eu tinha enviado para agendamento do passaporte era o e-mail certo. Então eu só liguei lá no consulado para ter certeza se era esse e-mail mesmo que tinha que mandar, né, mensagem para fazer o agendamento. E aí eles só falam assim, mande e-mail, só conversamos por e-mail. Falei, não, sim, mas é que o e-mail, qual que é? Ele mande o e-mail. Tipo, só isso, ele só respondia isso. Aí a gente, tá bom, então vamos aguardar, né, a resposta. Aí desligamos e ficamos aguardando a resposta. Aí depois, acho que depois de mais um mês pra frente, é que veio uma resposta, né, falando que era pra gente ligar no mesmo número que a gente ligou pra perguntar do e-mail, pra fazer o agendamento. Aí a gente, tá, tá bom, a gente só queria fazer o agendamento, então a gente nem se estressou com isso. E aí a gente ligou lá. Aí o meu marido, ele falando tudo em inglês, né, com o rapaz, ele perguntou qual que era o sobrenome do meu marido. Aqui no Japão, a gente está acostumado a sempre falar o último sobrenome só, porque geralmente os japoneses eles só têm um sobrenome. Então, meu marido sempre fala: "Ah, qual que é o seu sobrenome?" Eles falam Furlaneto. Então, meu marido acabou se esquecendo, sabe, que ele também tinha outros sobrenomes. Ele falou só o último sobrenome dele, Furlaneto. Aí ele: "Seu sobrenome." Aí meu marido, ué, não é o fulaneto que ele quer saber, então? Porque ele falou fulaneto, por que, que ele não respondeu, tipo, seu sobrenome inteiro, sabe? Não, aí ele só falou, é o seu sobrenome. Aí ele, tá, mas é fulaneto, seu sobrenome de família. Aí meu marido olhou pra mim, aí eu, será que ele tá querendo saber o sobrenome que a gente tirou, pelo qual a gente fez, né, o processo de reconhecimento de cidadania italiana? Porque o sobrenome que o meu marido fez o processo é Bíscaro, meu marido não tem esse sobrenome no nome dele. E aí eu falei, fala Bíscaro. Aí ele, Bíscaro? Aí o cara, ele bufou assim no telefone, ele, qual que é a data de nascimento? Aí o meu marido falou a data de nascimento dele. Aí, meu amor, que foi? Ai, peraí, só um minutinho, gente. Aí o meu marido, ele falou a data de nascimento dele. E aí, do nada, o cara começou a berrar no telefone. Não foi tipo falar grosso, falar alto, nem nada, gente. Eu nunca vi uma coisa dessa, mas ele falava assim: Seu sobrenome seu sobrenome é de Camargo Barbosa Furlaneto. Eu te perguntei 3 vezes e você não me respondeu. Eu não tenho tempo para ficar perdendo com você. Eu sou uma pessoa muito ocupada. Você entendeu? Aí o meu marido, tipo, olhou pra mim, eu olhei pra ele, assim, me deu até uma vontade de rir, sabe? Porque, gente, que loucura. Eu falei, que cara desequilibrado. Eu nunca vi uma coisa dessas. Aí o meu marido, desculpa. Aí ele pegou e falou assim: olha aqui, eu sou uma pessoa muito ocupada e eu não tenho tempo para perder, entendeu? Então vamos prosseguir. Ele, que data que você quer marcar o agendamento? E o meu marido, ué, a gente pode escolher uma data? Aí ele, você não tem uma data ainda? Então ligue outra hora, porque eu sou uma pessoa muito ocupada e não tenho tempo para ficar esperando. Aí o meu marido, não, eu tenho uma data, eu tenho uma data. Aí eu peguei qualquer data, eu fala 20 de fevereiro, né? Aí o meu marido, 20 de fevereiro. Aí ele, tá, 20 de fevereiro, por que, que você não fala italiano? Aí meu marido, porque eu não sei falar italiano. Ele, você quer tirar o passaporte e não sabe falar italiano? Aí meu marido, sim. Aí ele, tá bom. Ó, dia 20 de fevereiro traz isso e isso, tá bom? Pum, desligou. Aí eu e meu marido, a gente ficou olhando o outro e meu marido. Nossa, mas que cara desgraçado! Que grosseria é essa? Mas graças a Deus que no dia parece que eu acho que o cara tava melhor, né? Ele tratou meu marido normal. E aí o meu marido saiu de lá com o passaporte em mãos. A gente fez o agendamento. Foi bem rápido. Ele já, acho que já tava.
com quase tudo pronto, né, o passaporte confeccionado, a gente só foi lá, meu marido só foi, tirar as digitais, tirar foto, e aí depois de alguns minutos o passaporte já estava pronto. Então foi bem tranquilo quando a gente foi buscar passaporte. E agora só para atualizar o Aire, né, o meu filho, que ele é menor de idade, então ele também conseguiria, né, tirar o passaporte, só que o Aire do meu marido ainda não foi atualizado, na parte de como fala? Não consta que há familiares no mesmo endereço dele, então acho que ainda não foi, registrado a certidão de nascimento do meu filho e nem a certidão de casamento do meu marido. Então a gente vai guardar uns 6 meses e aí se não atualizarem, aí a gente vai entrar em contato com o Comune para ver o que vai ser feito. A gente ainda não sabe, mas a gente vai ver como que vai ser feito, né? Isso aí é mais para frente. Mas o mais importante era isso mesmo. E agora a gente vai voltar, né, para o Brasil, porque os meus familiares ainda não conheceram, nem os meus familiares e nem os familiares do meu marido conheceu o meu filho. Ele já vai fazer 2 anos, a gente vai fazer o aniversário dele lá, inclusive. E aí meu marido ele vai para Irlanda na frente e depois de alguns meses que eu vou para Irlanda. Porque meu marido ele vai precisar ficar em casa de amigos, familiares, e é um pouco complicado, né? Levar a família toda, a gente não quer incomodar ninguém. E também porque eu quero que meu filho ele aproveite bastante tempo, sabe, com o pessoal lá do Brasil, os avós dele, né? Tanto por lado de pai e mãe. O pessoal tá doido para conhecer meu filho, eles estão muito ansiosos, então eu quero aproveitar bastante esse tempo lá no Brasil. Acho que eu vou ficar em torno de uns 6 meses lá no Brasil. Meu marido vai ficar uns 2 meses, depois ele vai para Irlanda. Mas é isso, gente. Esse é o processo de mudança, né, do Japão para o Brasil, depois para Irlanda, eu vou querer registrar tudo. Eu espero conseguir, pelo amor Ai, aqui eu não sou muito blogueira, né? Eu não sou uma pessoa de ficar aparecendo muito em câmeras, mas eu gostei bastante de estar gravando vídeos aqui no YouTube, porque depois eu fico revendo alguns meus vídeos antigos, e tem muitas coisas que a gente esquece, né? Que a gente, nossa, coisas que eu nem lembrava mais que a gente tinha feito, ou lugares que a gente tinha passado, e tá tudo aqui registrado, né? Nos vídeos no YouTube, da época que a gente morava aí na Katsugawa. E é bem legal isso, então eu espero conseguir registrar tudinho esse nosso processo, porque vai ser uma fase de grande mudança assim da nossa vida. Meu marido finalmente vai conseguir e voltar para o lugar que ele sempre quis estar, sabe? Eu já estou me preparando muito para essa mudança, do que eu vou fazer lá na Irlanda, quais são os meus planos, eu estou projetando tudo isso já faz um bom tempo e eu quero colocar em prática isso, gente. Se alguém estiver passando por esse processo de reconhecimento de cidadania italiana, se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, né? Eu não sou nenhuma expert na área, mas eu passei por isso, por esse processo, então pode ser que eu ajude em alguma coisa ou eu consiga tirar alguma dúvida. Então, até mais, gente. Tchau.